Em setembro saiu a nova série de Don't Hug Me, I Am Scared, a segunda temporada, ou a primeira, só que de uma série reboot, eu acho, que tá em produção desde 2019 e foi lançada agora pela 4Channel como uma série de TV. Eu sempre quis falar sobre Don't Hug Me, desde que era comum fazer vídeo de teoria sobre, lá em 2016/2017. Era algo muito único e extremamente bem produzido, que eu nunca pensei que poderia existir dentro do YouTube, no mesmo espaço que algo como vlog ou react. Indo atrás de rever Don't Hug Me pra me preparar pra série, eu acabei entrando num buraco de coelho de outras séries de YouTube e acabei percebendo que muitas delas são meio esquisitas, pra não dizer Fancy seeing you here. assustadoras. E eu quis entender o porquê disso, adentrando no estranho mundo de séries de YouTube. Pra começar, séries de YouTube sempre meio que existiram, e hoje em dia tem um leque bem maior de onde podem surgir. Mas se você cresceu mais ou menos no mesmo tempo que eu, o seu primeiro contato com elas foi de série de Minecraft, Isolado, Sonho, Paraíso, ou até algumas mais antigas, tipo Fuga Impossível ou Herobrine a Lenda. E honestamente, isso é um ótimo lugar pra começar nisso tudo. São um bando de criança atuando muito porcamente em um jogo de quadrado com uma história super bobinha. Essas séries surgiam mais de uma vontade de realizar a ideia do que qualquer outra coisa. Faziam do jeito que podiam e conseguiam se divertir no processo. É bem importante essa visão de querer tanto fazer algo ao ponto de ligar o gravador em um jogo e começar a atuar. E pouco importa se as histórias não eram incríveis ou se as atuações não estavam no ponto. Eu duvido que alguém que se importasse com esse tipo de coisa estaria vendo Herobrine a Lenda. Enfim, essa foi a primeira vez que eu vi pessoas usando a plataforma para fazer algo maior do que elas. Começar uma fanbase em cima de algo autocontido, não de sua figura de youtuber e sim de uma obra. Algo com personagens, que animava os outros, que quem acompanhava ficava ansioso esperando o próximo episódio. Todo mundo se reunindo para assistir e ver como essa história ia acabar. Isso tudo traz uma certa nostalgia pra mim. E eu odeio isso. Então vamos seguir pra quando eu saí de série de Minecraft e percebi que existe um mundo bem maior do que isso. E eu só descobri isso por causa de um canalzinho chamado Assistindo. Se só no Mine já existiam histórias mais puxadas pro terror, o que mais tinha nesse canal eram esses dois randolas reagindo a coisas de terror. Só que um pouquinho mais pesadas que Minecraft. E por esse canal que eu conheci o tal do Don't Hug Me, I'm Scared, que só agora eu percebi que eu não expliquei o que é. E eu duvido que você não saiba, mas só em caso... Don't Hug Me, I'm Scared é uma série que parodia programas educativos ingleses como Vila Sésamo e transforma tudo em uma experiência desconfortável e assustadora, usando de algo que remete à infância pra dar medo. A série acompanha 3 personagens que a comunidade chama de Red Guy, Yellow Guy e Green Duck. E a cada episódio eles abordam um tema diferente, como criatividade ou tempo. Exceto que na sua última parcela de episódios eles acabam se mesclando com a lore que acontecia de fundo, e se torna uma série com continuidade no lugar de algo mais episódico. Revendo hoje em dia eu sinto que subestimaram o quanto essa série tem pra falar, especialmente nos primeiros episódios. Gostam de resumir tudo a uma única interpretação e focam demais na história por trás de tudo, e ignoram que pra ter um atrás tem que existir uma fronte, e essa fronte comunica algo. Como a ideia é replicar o estilo de episódios de outros programas, eles acabam se forçando a tratar de assuntos em um único episódio fechado. Em especial, os episódios sobre amor na internet são os que mais ressoaram comigo. Dá pra se falar sobre como o amor pode se tornar uma forma de lavagem cerebral, uma desteologização de figura divina que não necessita de uma justificativa lógica pra nada, porque é indiscutivelmente respeitada e moral no seu cerne, o que fica bem mais claro do meio pro fim do episódio, que basicamente vira um culto conservador maluco bem na veia de The Wicker Man. E o da internet, que acaba substituindo conteúdo e aprendizado com superficialidade e distrações constantes, enquanto que tenta tornar o telespectador em um consumidor desenfreado, a todo momento mostrando propagandas e sonhos de consumo enquanto que se instala na sua mente, tentando obter todo tipo de informação sobre você, te prometendo coisas incríveis como gráficos de numerozinhos imaginários, parecer descolado e... danças. Que divertido. Pode soar um pouco grosseiro ou até prepotente olhar esses episódios e falar dessas coisas, mas tudo isso é conteúdo existente dentro da obra facilmente observáveis, que eu genuinamente não vejo pessoas discutindo sobre. Até a teoria mais consagrada fala que a série é sobre perder controle artístico no meio da produção de sua obra e se libertar disso. E eu posso gostar de bancar o esperto agora, mas eu não notei porra nenhuma disso quando eu vi pela primeira vez lá pros 14 anos. E como eu não acho legal ver as coisas e não entender e me sentir burro, eu fiz o que todo bom samaritano faria. Pesquisei Don't Hug Me, I'm Scared explicado. Olha, eu já sabia que existiam vídeos de teoria que explicavam a lore de um jogo ou filme, mas essa foi a primeira vez que eu experienciei isso com algo tão perto quanto uma série de YouTube. Um vídeo de 58 minutos explicando Donnie Darko? Claro, por que eu cito essa merda em todo vídeo? Mas um vídeo de 1 hora falando sobre outros vídeos?
Ah, para, né? E ainda é meio louco como essas séries feitas por um grupinho pequeno ou um cara só conseguem ter um impacto tão gigantesco ao ponto de ter inúmeros vídeos explicando elas, no mesmo naipe de produções bem maiores. Mas eu tenho um problema com isso. Vídeos nesse estilo tendem a ser super simples e até idiotas, focando em coisas minúsculas e analisando cada pixel em cada frame de filmagem, mas se negando a assistir a obra. Realmente se comprometer a entender o que ela quer falar. Digerir uma peça de arte é algo bem mais difícil do que notar uma mensagem criptografada em uma parede. E teorias sempre acabam usando de coisas tangíveis, facilmente observáveis. E logo como a internet é uma massa de pessoas, é o que se populariza, é o mais fácil de se entender. E daí se fixam as teorias que mais usam de fotos ou comprovações mais acessíveis para se mostrar como a interpretação correta dos fatos, o que eu só não consigo achar muito atraente. Tanto que ver um vídeo do MatchPat tentando entrar em uma área que eu tenho mais familiaridade, como filmes, me faz perceber como ele se limita à superfície de suas próprias interpretações, usando a mesma lógica que ele aplica em vídeos sobre teoria de um jogo de terror, mas só que em um filme de verdade. Mas no fim, eu ainda vejo um valor nesse conteúdo para introduzir crianças burras, sim, você mesmo, a usar o cérebro delas e ver que existe mais coisas em obras do que são mostradas. Nesses casos, essas coisas não explicadas são propositais, logo mais fáceis de se explicar. Mas se você sair disso e começar a aplicar essa mesma curiosidade do porquê as coisas são desse jeito, muitas outras obras vão se revelar bem mais interessantes. Vídeo de teoria é um bom primeiro degrau, só não se prenda a ele. Enfim, como eu falei, enquanto eu revisitava essas séries, eu percebi a predominância de terror nelas, e clicou algo na minha cabeça. Terror engaja. Pra algo te assustar, tem que ser um tanto fora da curva, algo inusitado, seja um susto na sua cara ou algo só macabro mesmo. E esses vídeos que tentam explicar o que tá acontecendo acabam tornando um terror tolerável, atrai as pessoas e engaja com elas. Por mostrar por trás da cortina e nos familiarizar com esse mundo, suas regras e personagens, vídeos de teoria conseguem nos tornar parte disso tudo. O medo surge principalmente da falta de entendimento dos eventos, essa falta de informação proposital que é usada pela obra para causar o desconforto. Então quando nós entendemos esses eventos, não é tão assustador assim. Tá, ainda é. Mas é mais que isso. É empolgante, é revelador, é divertido. É divertido pensar sobre isso e falar sobre isso. E por consequência muitas pessoas começaram a fazer vídeos sobre essas séries, espalhando esse conhecimento e tornando a série mais popular e acessível, até para os que têm medo desse tipo de conteúdo. E logo as fanbases ao redor disso se solidificaram e tornaram a obra astronomicamente mais famosas do que elas poderiam ser se não fossem feitas no YouTube. Com essas limitações que possibilitaram espaço para o público interagir. É algo sem intermediação de produtores, é feito do criador para o público, e o público arruma seu jeito de engajar sobre a criação e mantê-la viva e conhecida. Quanto mais estranha sua série for, mais nerdola vai tentar entender o que cada coisa significa. O que me leva ao ponto, essas séries, esses eventos, são coisas totalmente novas. O máximo que chegou perto disso foi quando o Bruxa de Blair foi lançado e algumas pessoas achavam que eram gravações reais por conta de um site falso feito para promover o filme. Na internet nós não precisamos achar que nada disso são acontecimentos reais para poder fingir que são reais. Tanto que coisas como orgs podem existir em sua melhor forma e serem gigantes sem ter que se preocupar em limitações de crença. É óbvio que o som não sumiu, é uma história sendo contada de um jeito novo. E é somente dentro do YouTube que tu vai achar outros criadores de conteúdo discutindo sobre essas ambiguidades que existem dentro de outras criações, falando de algo que compartilha do mesmo espaço deles. Filmes de grande porte ainda estão a caminho para tentar entender como a internet e o terror dentro dela funciona. E eles estão quase lá, às vezes nem um pouco perto, mas estão chegando lá. Mas enquanto eles não conseguem, já existem inúmeras histórias diferentes usando de coisas impensáveis para construir uma narrativa. E como no terror o menos é mais, o meio não importa tanto. A esse ponto não é nem sobre assustar, é sobre criar uma comunidade e discutir sobre pequenas coisas, combinar teorias e tentar entender esse mundo pequeno criado por um esquisito no seu próprio quarto. Pra todo o mal que a internet trouxe, eu acho que isso é no mínimo fodinha. E mais ainda quando essas histórias não se contentam somente em sua própria mídia e englobam algo acima de si mesma. Na subversão sempre vão existir revoltas, e em alguns casos eu acho que só isso basta. Dan Hugme não precisa ensinar como fazer um show educativo com liberdade artística que atende às necessidades empresariais ou coisa do tipo. Ele simplesmente manifesta um pensamento contra a repressão empresarial, e é tudo o que ele precisa fazer. Pra ser uma paródia dentro de um gênero é preciso ser extremamente consciente para não se tornar só mais um dentro dele. Às vezes isso necessita carregar um texto meticuloso, mas em alguns casos a revolta basta. E de um senso de revolta contra a série de objeto, surgiu a minha série estranha do YouTube favorita, que é na verdade o principal motivo desse vídeo existir. Não é Dan Hugme. A melhor série desse site é One. Mas antes de falar o porquê essa série é a junção de tudo que eu acho incrível nas criações dentro do YouTube, eu preciso explicar o que ela tá parodiando, porque eu duvido que você saiba o que é um show de objeto. Green or
Show de Objetos são um drama total, só que com coisas dentro do seu estojo. Ou seja, são objetos falantes batalhando em desafios em busca de sobreviver a cada rodada de eliminação e conseguir chegar até o fim e ganharem o prêmio, seja lá qual for. O mais famoso desse gênero é o Battle for Dream Island. Esses shows são bem famosos na gringa, mas entendivelmente não são aqui no Brasil. É até curioso falar disso, porque é um outro lado dessas séries que existem no YouTube. Por mais que eu não acho que essas séries são pra crianças, tipo, isso acontece? Mas como até esse ponto eu só falei sobre séries abertamente de terror, isso aqui já entra em outra zona totalmente. Mas até dentro de outros gêneros existem esses rebeldes que usam do mistério como forma de engajar com seu público. E dessa busca de revolta pela mesmice nessa zona de show de objeto, nasceu One. One é uma série de objetos criada pelo TZFJ, onde o host é totalmente desesperado e horrível no seu trabalho, o prêmio é literalmente qualquer coisa que você queira, absolutamente nenhum competidor quer ficar lá, e o público não tem poder nenhum sobre a série. E o que começou como um pastiche de show de objetos se desenrolou uma história bem desenvolvida com personagens reais e ótimos momentos que pagam toda a construção até a chegada deles. One não é tanto uma crítica quanto é uma exploração de lugares não idos em outras séries no mesmo gênero. É tudo um grande e se, que muda absolutamente tudo e abrem portas para novas histórias. E se esses objetos tivessem vida antes disso? E se o host é só um lunático? E se essas relações fossem bem escritas? E se participar disso fosse assustador? A capacidade de usar desse espaço para ir um passo além do que já existia no site e falar de uma forma meio metalinguística sobre essas criações enquanto que você mesmo tá fazendo algo único é o que mais me fascina nesse mundinho de séries. E One é isso tudo. E recentemente chegou a seu fim. Quando eu realmente gosto de uma obra, eu normalmente dedico um vídeo inteiro a ela. Só que eu não sinto que poderia falar nada muito aprofundado sobre essa série. É bem curta e honestamente acabou bem antes do que eu antecipava. Muitas coisas ficaram em aberto, mas talvez tenha sido pra melhor. Seus personagens nos deixaram no seu melhor estado. E acompanhar o desenvolvimento dessa história toda semana, enquanto que fazia parte dessa comunidade, foi algo muito único e me lembrou como o YouTube é um lugar incrível que dá chance pra essas coisas existirem e serem consumidas. Tem legenda em português, então, por favor, assistam. Normalmente eu tenho um ponto nos vídeos que eu faço, mas nesse eu só queria falar de umas séries esquisitinhas. E com a volta de uma das maiores e o fim de uma das minhas favoritas, achei que seria da hora fazer um vídeo sobre. Enfim. Até o próximo vídeo.